pessoal, vamos que vamos, sem perder muito tempo, vamos começar a nossa aula, tá? A nossa aula de hoje, o nosso módulo 1, é a sociedade feudal, perfeito? Que vai do século V ao século XV, ok? Bom, primeira coisa, o começo de tudo, o que vocês precisam saber é que o início do que os historiadores chamam de Idade Média, né, aconteceu como resultado do choque cultural, ok, entre as civilizações romana e germânicas, ok? Então, o início da Idade Média começa com um choque de cultura entre as culturas romana e a dos povos germânicos, beleza? Chamados de bárbaros na época. E essa expressão bárbaros não tem a ver com, não é no sentido pejorativo, né? Eles chamavam de bárbaros, os romanos chamavam de bárbaros, aqueles que não falavam a mesma língua e não tinham a mesma cultura, ok? Então, por volta, quer dizer, primeiro século depois de Cristo, segundo século depois de Cristo, você tem uma série de invasões dos povos germânicos que se situavam ao norte, entre o rio Danúbio e o Reno, ok? E uma série de invasões desses povos germânicos, tá? Não foram invasões totalmente belicosas, também aconteceram migrações pacíficas com a autorização do próprio imperador romano, tá? Mas o que vocês precisam saber é o seguinte, que o que se chama de Idade Média, tá? É o resultado do choque entre essas duas culturas, beleza? O choque entre as culturas romana e dos povos germânicos, ok? Através de migrações ora pacíficas, com a autorização do imperador de Roma, ora belicosas, tá? Esse choque de cultura desintegrou o Império Romano do Ocidente. É importante vocês lembrarem também que nesse momento o Império Romano está dividido em dois, tá? Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, beleza? E nesse momento das invasões, é o Império Romano do Ocidente que está sofrendo essas invasões, essas migrações dos povos germânicos, ok? Ora pacíficas, relembrando, né? Reforçando, ora pacíficas, tá? Com autorização do imperador, ora belicosas. Esse choque de cultura, essas invasões, vai aos poucos desintegrando o Império Romano, tá? E desintegrando em quê? Em vários reinos, os chamados reinos germânicos. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, tá? Então, ó, como vocês podem olhar no mapa, você tem uma série de invasões, de migrações, que vai desintegrando o Império Romano nos reinos germânicos, no que ficou conhecido para a história como reinos germânicos, tá? Aqui na área onde hoje é a Espanha e Portugal, você tem os suevos, o reino dos suevos, o reino dos visigodos, tá? Mais ou menos onde você tem França e outros países, você tem o reino dos francos, o reino da Borgonha, dos alamanos, dos ostrogodos no norte da Península Ibérica, o reino dos ostrogodos na própria Península Ibérica. Então essas invasões, esse choque de cultura entre povos germânicos e a civilização romana, desintegra o Império Romano, tá? E formando o que ficou conhecido pela história como os reinos germânicos. Beleza? Vamos dar sequência. Tá? Os historiadores, eles costumam dividir a Idade Média, tá, em dois momentos. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Ok? Nesse intervalo de tempo, da Alta Idade Média à Baixa Idade Média, tá? Vai mais ou menos como a gente falou, mais ou menos do século V ao século XV, tá? É que consolidaram-se esses reinos, tá? Que dariam forma, aí é um conceito importante, pessoal. Então, divide-se em Idade Alta, né? Idade Média, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, e onde vai se consolidando esses reinos, ok? E onde vai se dando forma ao conceito de
cristandade medieval, ok? Deixa eu colocar aqui, tá? Então, onde vai dando o conceito, vai se formando o conceito de cristandade medieval. Por que é importante saber desse conteúdo, pessoal? Saber esse conceito de cristandade medieval? Pelo seguinte, você tem a formação de vários reinos germânicos, né? Você tem uma fragmentação do Império Romano com diversos povos, né? Diversas culturas. Tá? O que vai unir esses povos numa ideia de unidade, uma ideia de unidade, é claro, é justamente quando esses reinos vão se convertendo ao cristianismo. Ok? Então, voltando àquela nossa telinha, deixa eu apagar aqui. Esse conceito é importante porque é justamente essa ideia de cristandade medieval é que vai dar forma a uma unidade. Continuam sendo os reinos germânicos, certo? Mas vai haver a cristandade medieval, é o elo de ligação entre esses povos, tá? É isso que acontece, tá ok? Então, elo de ligação cultural, social e político, tá? Por isso que esse conceito é importante. Cujo centro, a Igreja de Roma, certo? Você tem, então, um elo de ligação cultural, político e social, cujo centro, que é a Igreja de Roma, o Papado de Roma, tá? Junto com nobres e camponeses, vão costurando uma civilização original culturalmente, ok? Diversa culturalmente, uma civilização de economia ruralizada, tá certo? E de vida social, e aí também é importante, e de vida social fortemente estratificada, ok? Que é a ideia do sistema das 3 ordens, beleza, pessoal? Esse conceito também é importante da gente deixar bem frisado, tá? Então é o sistema das 3 ordens. Professor, que sistema é esse? Sistema das 3 ordens. É o seguinte, meu amigo. Como eu falei para você, é uma sociedade fortemente estratificada. O que é fortemente estratificado? É com pouca mobilidade social. Tá? Então, se você nasce camponês, você é camponês. Se você nasce nobre, você é nobre. Se você nasce e vai se transformar num clérigo, você é um clérigo. Né? Você vai trabalhar com a religião. O sistema das 3 ordens, ela diz que vai dividir essa sociedade original, que eu estava comentando com vocês, em 3 ordens. A ordem dos padres, do clérigo, a ordem dos senhores e a ordem dos camponeses. 3 ordens. Tá? Aquele que nasceu para orar, aquele que tem a função de orar, né, cuidar da espiritualidade dessa sociedade original, como eu estava comentando para vocês. O guerreiro, que tem a função de guerrear e proteger essa sociedade. Tá? E o camponês, que tem a função de trabalhar, de suprir essa sociedade dos meios materiais, de comida, de plantar a terra, de trabalhar nos castelos, nas igrejas. Tá? Então esse é outro conceito importante. Então só aí nós já temos 2 conceitos interessantes para a gente trabalhar, para a gente falar sobre sociedade feudal. Tá? Porque, deixa eu só apertar, você não pode simplesmente falar sobre sociedade feudal se você não falar do conceito de cristandade medieval, que une, é o elo de ligação entre esses povos, né, desse choque cultural que houve entre romanos e povos germânicos, cujo centro é a Igreja de Roma. Ela vai ter a supremacia, a autoridade maior nessa sociedade é a Igreja de Roma, é o Papado de Roma. E você tem também o sistema das 3 ordens, tá? Que essa é uma sociedade, essa civilização original que nasce desse choque cultural é uma sociedade bastante ruralizada na sua economia, ela é ruralizada na sua economia, tanto é que você nesse momento tem um declínio do comércio, tá? Principalmente porque não está sem acesso ao mar Mediterrâneo, e você também tem um declínio das cidades urbanas, você tem uma interiorização dessa galera.
Tá? Então, o conceito de cristandade medieval e o conceito das 3 ordens são importantes para a gente entender essa Idade Média e para a gente entender essa sociedade feudal que é o mais importante para a sua prova, tá ok? Mais importante para a sua prova, a gente vai falar mais adiante, é a sociedade feudal, e eu estou dando aí uma base para vocês do que seja essa Idade Média. Então nós já falamos, primeiro ponto, que essa Idade Média ela nasce do choque cultural entre os povos germânicos e a civilização romana, através das invasões, as famosas invasões bárbaras, que vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Que foram invasões, migrações, ora pacíficas, ora belicosas, que desintegrou o Império Romano em vários reinos, os chamados reinos germânicos, olhando no mapa aí de novo. Tá? Desses reinos, você tem, né, uma construção com a Igreja Católica no centro, organizando essa sociedade, com nobres e com camponeses, costurando essa civilização original, que é rural economicamente, tá? Estratificada socialmente, ok? Que vai ser conhecida pela história como a sociedade feudal, que é exatamente o nosso assunto. Tá? E né, é importante vocês entenderem o conceito de cristandade medieval, que é justamente a cristandade medieval, esse sentido de pertencer, né, a uma civilização, a um povo, e no caso os cristãos. Okay? E o conceito de 3 ordens também é fundamental para entender a sociedade feudal. Tá? Como ela é uma sociedade fortemente estratificada, essa sociedade é dividida em 3. Orar, guerrear, trabalhar. A oração fica por parte dos clérigos, guerrear e proteger a sociedade fica por parte dos senhores, mais na frente os senhores feudais, né? E trabalhar fica por conta dos camponeses. Ok? Vamos seguindo adiante. Tá? Então, aqui como eu coloquei para vocês, as 3 ordens, o clero responsável pela intermediação com Deus. E isso também é importante, hein? A gente saber. Porque mais na frente, quando a gente for dar aula de reforma protestante, a gente vai ver isso aqui de novo. Tá? Então, nesse momento, nas 3 ordens, o clero é responsável por fazer a intermediação com Deus. Tá? Por isso é considerado o primeiro dentro dessas 3 ordens. Há uma hierarquia aí. Tá? Há uma hierarquia aí e o clero se coloca como primeiro, como mais importante. Porque é aquele que vai trabalhar a religião, vai trabalhar a espiritualidade da sociedade e vai fazer a intermediação com Deus. Tá? Depois, em segundo, vem a nobreza, que são os guerreiros. Né? Não podemos nos esquecer que esses povos, esses reinos germânicos que vão se formando, é por conta também das invasões, né? Então são guerreiros aí que vão se formando, né? Que vão ganhando terras, vão conquistando terras, vão se assentando. São responsáveis pela guerra e pela proteção. Tá? Proteger essa sociedade. E, por último, na base dessa divisão, nós temos os camponeses, responsáveis pelo trabalho. Tá? Outra coisa importante, esta sociedade, e nós vamos ver de novo mais na frente, por enquanto a gente está só dando uma pincelada no que seja essa Idade Média, tá? Porque a gente também precisa diferenciar o que seja a Idade Média do que seja depois a próxima idade, que é a Idade Moderna. Tá? Então a gente está pincelando o que é essa Idade Média para chegar na sociedade feudal, que é a principal característica da Idade Média, né? É a sociedade feudal. Então, é uma sociedade descentralizada politicamente. Tá? Eu estou falando para vocês, pessoal, presta atenção aqui. Paciência, estudo, foco. Eu estou falando isso para vocês pelo seguinte, porque essa civilização original, ela é justamente a sociedade feudal, que a gente está trabalhando aqui agora. Tá? Então, só aí, vocês já vão tendo já uma noção de algumas características da sociedade feudal. Ela é ruralizada, ela é fortemente estratificada, ok? E ela é descentralizada politicamente, tá? Ou seja, o rei aí não é forte, certo? Não existe centralização do poder na figura do rei. Ao contrário, existe descentralização. Os senhores feudais, a nobreza, são fortes nesse momento, tá? A gente vai ver mais adiante também. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, ok? Esta sociedade é descentralizada politicamente.
em um complexo sistema entre suzeranos e vassalos, tá? E é um outro sistema que é um outro conceito, tá? Que é o conceito de sistema de vassalagem, tá? Nós vamos ver também mais adiante, mas eu já vou aqui dando uma adiantada para vocês. O que acontece? Você tem então essa divisão, essa desintegração do Império Romano nos reinos germânicos, né? E mais na frente, a gente vai ver daqui a pouco também, com o Império Carolíngio, você tem o imperador do Império Carolíngio concedendo terras a pessoas de confiança, porque o Reino Franco se torna muito expansivo, muito grande, se torna um império. E aí, para você melhor administrar esse império, para você melhor controlar esse império, o imperador Carlos Magno vai concedendo terras, tá? E vai se formando a partir daí, como eu estou falando para vocês, que é um quê? Politicamente é o quê? Descentralizado, politicamente, tá? Você vai tendo as relações de vassalagem, vai começando a ser construída a relação de vassalagem, que nada mais é do que um pacto entre o nobre mais fraco e o nobre mais forte. Um pacto de fidelidade, certo? O nobre mais fraco promete fidelidade ao nobre mais forte, o nobre mais forte, o suzerano, o rei, né, ou o nobre mais forte, o nobre mais fraco, o vassalo, e ele promete, jura fidelidade ao suzerano em troca de um pedaço de terra, em troca de um feudo, certo? Nós estamos falando da sociedade feudal, certo? Ah, mas e aí, beleza, ele ganha... Legal, professor. E o que o suzerano ganha com isso? Ele ganha, minha gente, exército, certo? Ele ganha, em troca do feudo, o vassalo jura contribuir com o suzerano no que for preciso militarmente. Então, se o suzerano precisar militarmente, precisar numa guerra que estiver empreendendo, ele tem a fidelidade do vassalo, tá? E também em momentos de crise financeira, certo? Não é porque eu sou o nobre mais forte que eu não posso passar por uma situação como essas. Principalmente se eu perdi uma guerra. Então, principalmente se eu fui sequestrado. Então, essa ajuda de fidelidade, ela é uma ajuda. O vassalo oferece ajuda militar e ajuda financeira, caso seja preciso, inclusive para resgatar o suzerano caso ele tenha sido sequestrado. Ok? Em troca ele recebe um feudo. Então, deixa eu botar aqui de novo na tela branca. Nós já estamos entrando em contato com 3 conceitos da Idade Média. Ok? Nós já vimos importantíssimo para entender a Idade Média, importantíssimo para entender o elo de ligação desses povos, que são povos diversificados culturalmente. Tá? Então, é o conceito de cristandade medieval. Cristandade medieval. Ok? Também vimos um outro conceito, que importante para entender a sociedade feudal também, certo? Que é o conceito do sistema das 3 ordens. A sociedade feudal é uma sociedade fortemente estratificada e dividida. Tá? Então é o sistema das 3 ordens. Que é o que ora, o que reza, o que protege e guerreia e o que trabalha. E agora acabamos de ver um outro conceito importante para a Idade Média e para a sociedade feudal, que é o sistema de vassalagem. Ok? Vou botar aqui. E sistema de vassalagem. Tá? O sistema de vassalagem, meus amigos, é uma das relações sociais que nós temos nesse período, na sociedade feudal. Nós vamos ter dois tipos de relações sociais nesse momento. A primeira delas é o sistema de vassalagem, onde um nobre, um guerreiro mais fraco, um senhor mais fraco, jura fidelidade a um mais forte, tá? Em troca de um feudo, de um pedaço de terra. Tá? Professor, o camponês pode? Não pode. Tá? Só quem pode são o que os historiadores chamam de interpares, os iguais.
tá certo? O nobre mais forte, ele é um igual ao nobre mais fraco, tá? Só que ele é mais forte, ele tem mais terras, né? De repente, dentro da tradição, ele foi o guerreiro mais forte da sua família, do seu grupo, certo? Então, eis aí um primeiro tipo de relação social na sociedade feudal e na Idade Média, que é o sistema de vassalagem. Um nobre mais fraco jura fidelidade a um nobre mais forte em troca de terra, né, para o vassalo, que se chama de vassalo, e o suzerano recebe a fidelidade desse vassalo em termos militares e em termos também de resgates financeiros. Beleza? Então vamos seguir. Seguindo. O tempo urge. E você que não gosta de história, é ela mesmo que você tem que estudar. Na verdade, esse papo de concurso aí de que né, você não gosta dessa matéria, tem que estudar mais ela. Você tem que estudar tudo, meu amigo. Tudo. Entendeu? Você quer passar. Você tem que estudar tudo. Tem essa de estudo uma mais, uma menos. Entendeu? Qualquer questão que você errar já é um problema. Então você tem que estudar tudo. Tem que ter força de vontade. É por isso que eu parabenizei você no início. Parabéns. Então foco, atenção, espanta a preguiça mental e vamos continuar estudando. Dando sequência à nossa aula, tá? Como mostrei aqui no texto para vocês, essa sociedade ela é descentralizada politicamente em um complexo sistema entre suzeranos e vassalos. Suzeranos e vassalos. Tá? Sistema de vassalagem, como a gente acabou de ver. Esse sistema se espalha por toda a Europa, por todos os reinos. Tá? Como, professor? Através de ducados, condados, marcas. Você sabe de onde veio o nome de conde? Vem disso aí, meu amigo, condado. Ele recebia um condado. O conde recebia um condado. Ele era um homem de confiança do imperador, no caso aí nós estamos falando, e vamos ver mais adiante, do reino franco, recebe um condado, ele é o conde. Esse cara vai ser responsável por administrar aquela área ali. Juridicamente, questões de justiça, economicamente, né, e militarmente também. Certo? Por isso que isso é o embrião do sistema feudal, porque vão se formando feudos autossuficientes. Outro conceito importantíssimo. Os feudos, eles são autossuficientes. É por isso que é descentralizado. Certo? Por isso que não é centralizado no rei. Isso aí a gente vai ter mais na frente, na era dos estados nacionais e do absolutismo. Mas nesse momento, na Idade Média, politicamente é descentralizado. Então, esses caras, através do sistema de vassalagem, quer dizer, no início não é um sistema de vassalagem ainda, isso vai sendo construído. Mas já é um embrião. Eu dou um condado para um conde. Marca. O que é a marca? A marca é lá na fronteira do Império. No caso do Império... Vamos combinar o seguinte, pessoal. Vamos falar do Império Franco. Tá? 3 reinos foram importantes nesse momento, se consolidaram. O Reino Franco foi importante. O Reino dos Visigodos, que é onde hoje é Portugal, ou é Espanha, também foi importante. O Reino dos Ostrogodos também foi importante. Mas assim, o dos francos, nesse momento, na Idade Média, ele se sobressai, tá? Ele se expande bastante, ele se torna um império, tá? E depois a divisão desse reino é que vai dar uma configuração, uma cara para a Europa como a gente conhece mais ou menos hoje. Ainda vai haver outras transformações, mas assim, então é importante estudar o Estado franco, tá? Então nesse momento, nesse sistema de vassalagem, você vai ter uma distribuição desse sistema entre condados. As marcas são as fronteiras do Império Franco. Então, são os marqueses, é daí que vem os marqueses, certo? Ducados também, dos duques, tá? Então, esse sistema, como eu coloquei aqui para vocês, de vassalagem, se espalha pelos reinos, pelos ducados, pelos condados, pelas marcas, e é justamente esse sistema que vai cristalizar a figura do senhor feudal e do servo, do servo, né? Eu sou aqui carioca, né? Falo servo, que é o outro tipo de relação. A gente não viu que é o primeiro tipo de relação social nessa Idade Média, nessa sociedade feudal, esse sistema de vassalagem, surge aí um outro tipo também de relação social,
que é a relação entre senhores feudais e camponeses e servos, ok? Vamos seguir?